Quando eu estudava, eu estava já com meus 17, 18 anos, e eu tive um diretor num colégio, e esse diretor, eu gostava muito dele. Ele, pessoa grande, enorme, parecia que ia explodir. Ia ter pressão alta, com certeza. E acho que ele está vivo. Pelo menos eu até falei um oi para ele um outro dia. Então não vou comentar o nome. E ele... meus 18 anos, eu ainda tinha uma... Acho que muitas pessoas são assim, né? A gente tem uma parte técnica bem desenvolvida. Eu já sabia programar, já tinha experiência, tinha trabalhado em 2, 3 software houses, já tinha dado aula, já. E mais a minha parte pessoal, minha parte de amadurecimento, ela não era desenvolvida. Acho que não é desenvolvida até hoje, né? Uma eterna criança. Nós temos que manter nossa criança também sempre viva, né? Até que não chegue outras responsabilidades. E mesmo quando chegar também, a gente de vez em quando tem que ir lá e brincar com o nosso caminhãozinho e assim por diante. E o que ocorreu? A gente... Teve um dia que eu estava triste, acho que eu tinha levado fora de alguém. Foi uma coisa... Eu lembro que eu estava muito triste. E eu estava em casa e eu não podia conversar com meus pais, porque eles não tinham seus problemas com... Tinham suas responsabilidades com meus outros irmãos menores. E aí eu fui na casa dele. Eu sabia onde ele morava. E bati lá. Ele se assustou, né? A gente sempre conversava lá no colégio. Ele me pedia as coisas. E aí eu sentei na cadeira da área dele. Eu me lembro que era daquelas formas de concha. E ele falou, fala, Samuel. Aí eu falei, olha, aí eu fui direto também. Aconteceu isso, eu estou muito triste. Ele falou, Samuel, eu costumo dizer o seguinte, quando tudo estiver para baixo, quando você estiver para baixo, você tem que jogar tudo para cima. Aí eu falei, tá bom, obrigado. E fui embora. Tchau, né? Nada de abraço, nada de tchau, tchau, tchau. Até porque ele era diretor do colégio, né? E assim, existia um respeito muito grande pela autoridade dele. Mesmo ele sendo meu amigo, eu respeitava ele como diretor da escola. E eu fui lá, não fui como amigo, fui como diretor, porque eu sabia, eu não estava vendo um ser humano, eu estava vendo uma pessoa que sabia das coisas, né? E ele, muito respeitosamente, falou com propriedade. E deixa eu lembrei de um outro nome aqui. Autoridade. Pronto. Pela autoridade dele. E eu voltei e pensei. E o que eu fiz? No caminhar, era no mesmo, não era no mesmo bairro, mas eu desci a rua, eu lembro da avenida que era, e eu voltei, era de noite, não muito tarde, umas 21 horas, e eu caminhando, não lembro se eu tinha ido com algum veículo, se eu tinha ido a pé, acho que eu fui a pé, e no caminho eu já peguei e falei, bom, aconteceu isso, ótimo, então, vida que segue. Não tentar ser, aquilo machucou eu um pouco, tanto que me permitiu estar fazendo esse vídeo, falar sobre esse assunto. Mas aí eu respirei de novo.
Falei, vamos continuar. E isso serviu durante muito tempo para mim. Eu, desde então, toda vez que ocorre alguma adversidade na minha vida, eu tenho um impacto. Só que eu consigo ter uma... Eu admiro isso nas pessoas. Talvez você tenha muito disso. Talvez você nem precise fazer esforço para que isso ocorra. Ou qualquer pessoa, às vezes nem tenha tanto. Ou pode ter bastante também. Mas eu estou ainda aperfeiçoando isso. E não é ser antipático ou não ser não ser empático, ser antipático, ser insensível. Não, não é isso. É você sentir, mas ao mesmo tempo transmutar para que todo o contexto da situação ela não gere uma explosão, uma manifestação, uma multiplicação. E isso me ajudou bastante, porque eu estava no trabalho, acontecia um pá, eu rapidamente já separo minhas coisas, na minha cabeça, as coisas que tem que ser resolvidas e já tomo uma pré-postura sobre aquilo, tento colher mais informações para podermos ir logo em seguida já ficar para cima, porque senão aí eu já chuta o balde, aí chuta o cachorro, coitado, não tem nada a ver com o assunto. No trabalho, né, todo mundo, fechamento, fazendo as coisas, tudo lá quebra o terminal. Aconteceu isso numa empresa lá. Samuel, queimou o terminal o tal computador do setor de... não era nem de engenharia, era setor de sei lá do que, de análise, e não podia porque aquela platina tinha que ser entregue, aquele material cirúrgico tinha que ser entregue para determinado local. Eu falei, calma, deixa eu ir lá. Isso com o tempo. Sentei no chão, né? Tudo, olhei por baixo, tirei a placa, olhei, troquei a placa, cortei o cabo, aí não funcionou, aí era o cabo, cortei o cabo, fiz na hora o par trançado, né? Naqueles cabinhos verdes, antigamente era assim, nem muito antigamente. E os engenheiros tudo desceu para ver, né? Porque eu tinha recém entrado para substituir um amigo meu, um ex-amigo meu, e aí eu juntei tudo, coloquei, funcionou. Quer dizer, perdeu-se aquele tempo, mas foi ser resolvido. Se eu chegasse, tá vendo, deveria ter comprado num outro lugar, esse lugar que vocês compraram é ruim, ou tentado discutir, tentado chamar alguém para vir solucionar e tudo mais, isso aí já ia gerar mais tempo perdido, não iria resolver, ia deixar todo mundo tenso, e logo em seguida eu já dei aquela... Na verdade, eu mais passei isso para as pessoas também, né? Às vezes a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que tentar melhorar a vida de todo mundo, né? Colocar as pessoas para cima, para justamente finalizar, para não gerar mais problemas. E isso é muito interessante. Estou tentando localizar onde que estávamos aqui. Então, nesse vídeo, a gente acabou falando a gente acabou se dispersando bastante porque o assunto ele acabou encontrando outros meios. Mas acredito que temos conteúdo para refletir sobre que a vida ela não pode ficar para baixo, nunca. O avião está voando, a gente já decolou ele. Então todo problema que ocorrer,
Nós temos que solucionar com as ferramentas que nós temos. Nós temos que nos virar e ter um plano de ação prévio para que possamos resolver. Qualquer situação que ocorra, a gente já tem que ter um primeiro socorro, vamos dizer assim. E a partir dali, a gente já se acalmar as pessoas que estão e dar prosseguimento. Então, quando tudo estiver para baixo, se volta à luz e respire. E aí tudo fica para cima. Gratidão, gratidão, gratidão.